Fala pessoal, é com grande felicidade que a gente inicia aqui mais um livro bíblico, né? O segundo livro da nossa jornada na busca pela sabedoria. E agora, após ler o livro de Provérbios, iniciaremos a leitura do livro de Eclesiastes. Lembrando, pessoal, eu estou lendo a versão da Bíblia King James, tá? Mesmo quando vocês me veem olhando para a tela do computador, é porque tem ela na internet. Eu vou buscar deixar depois em todos os links, linkado aqui, a versão da Bíblia que eu estou lendo, a King James, tem um acesso muito bom, diretamente no site deles, da editora, no caso. E aí, pessoal, nesse primeiro vídeo, por padrão, a gente vai ler a introdução do livro e falar um pouquinho aqui já sobre a introdução. A introdução não faz parte do livro propriamente dito. No entanto, ela dá um norte para a gente, que é uma dica até de leitura aí para você que estuda e tal. Sempre que você for ler um livro, leia o sumário primeiro, porque você vai começar a abrir as pastas na sua mente para cada informação que virá depois com aqueles textos grandes. Então é isso agora que a gente vai ler, introdução e um breve sumário do livro de Eclesiastes, tá? Então, Eclesiastes, introdução. Autoria. O título hebraico deste livro é Coelete, que significa mestre, aquele que reúne uma assembleia para um discurso, ou um eclesiástico, ou ainda um pregador. O equivalente grego a Eclesiastes, que também tem o sentido de um pregador falando a uma congregação atenta. Então, o título do livro remete aqui como se fosse uma reunião para uma pessoa, né, um mestre, falar para outras pessoas. Contudo, nenhum período, nem nome de autor é mencionado neste livro, mas vários trechos conduzem os exegetas estudiosos a crerem que o rei Salomão seja seu principal autor e compilador. Aí aqui ele vai citar os trechos que eles estão dizendo, né? Capítulo 1, versículo 1, capítulo 12, capítulo 16, versículo 12, versículo 16, capítulo 2, versículos 4 a 9, capítulo 7 e assim por diante. De acordo com o livro de salvo engano, Reis aqui, né? Seu estilo sapiencial, exclusivo e incomparável, revelado nos mais antigos e reconhecidos manuscritos originais, aqui o Comitê de Tradução da Bíblia King James teve acesso. Fragmento do Sefer, rolo ou livro de Eclesiastes, encontrado nas cavernas de Qumran, no Mediterrâneo. Confirmam a tradição judaica e cristã em defender a autoria salomônica desta obra, ainda que muito do conteúdo da obra revele mais a fala de um súdito do que a de um monarca, talvez mais um dos recursos estéticos e artísticos da mente prodigiosa de Salomão. O autor se identifica claramente como o filho de Davi, rei de Jerusalém, capítulo 1, versículo 1. As referências no livro à sabedoria singular do autor entre os sábios da terra, capítulo 1, versículo 16, a sua riqueza inigualável, capítulo 2, versículo 17, as suas múltiplas experiências de prazer, capítulo 2, versículo 3, e vastos empreendimentos de construção, capítulo 2, versículos 4 a 6. Todos indicam a pessoa do rei Salomão como autor de Eclesiastes. Então, esse livro a gente não tem certeza absoluta de quem que escreveu, né? Ele foi descoberto ali às margens do mar Mediterrâneo, nessas cavernas de Qumran, ou que eu não estou agora eu vi, é um que, então é Qumran, caverna de Qumran, e aí não existe uma certeza total, mas os estudiosos concordam no sentido de que o livro indica que foi Salomão que escreveu, né? Pelas experiências, pelo que a gente já sabe de Salomão, teria sido ele ali, pelas experiências citadas aqui, de ter muitas conquistas, de ser um grande rei, filho de Davi. Então a gente vai ver isso no decorrer da leitura do livro. Os propósitos desse livro, pessoal. A grande lição pregada por Eclesiastes é: uma vida humana que não centraliza seu prazer em Deus está destituída de propósitos e sentido. Não é muito diferente da vida de qualquer animal. Não há nada que possa produzir mais satisfação do que Deus, uma vez que Deus é o foco de uma pessoa, seja ele quem for e onde estiver. Todas as demais bênçãos e experiências vividas devem ser recebidas com gratidão. Tudo em Deus deve ser desfrutado.
o livro contém as máximas e melhores reflexões filosóficas e teológicas de um homem vivido, ou seja, já idoso, cuja vida, na maior parte do tempo, não tivera sentido nem plena satisfação, porquanto usufruía daqueles prazeres e sensações sem fé e louvor a Deus. A mensagem da obra pode ainda ser dividida em 3 proposições. 1. Quando se olha para a vida com seus ciclos aparentemente intermináveis, que seria ali capítulo 1, versículo 4, e paradoxos inexplicáveis. Pode-se concluir que tudo é fútil, já que é impossível discernir qualquer propósito na ordem dos acontecimentos. Então aqui é o primeiro ponto que o livro traz de reflexão, né? Quando a gente olha para a vida com seus ciclos aparentemente intermináveis e paradoxos inexplicáveis, a gente pode chegar à conclusão de que tudo é fútil, já que é impossível discernir qualquer propósito na ordem dos acontecimentos. 2, né? Segundo ponto aqui da mensagem da obra. Apesar de tudo que nos sobrevém, a vida deve ser desfrutada ao máximo, mediante o entendimento de que é o dom de Deus. Certo? Então, o segundo ponto é esse aqui, que apesar de tudo isso, desses ciclos intermináveis, a vida deve ser desfrutada ao máximo, já que tudo que acontece é um dom de Deus, é uma vivência da gente nele. E 3, o homem sábio gastará o tempo da sua vida em obediência a Yahvé, Deus, reconhecendo que o Eterno, o Senhor, finalmente julgará todas as pessoas. Então, primeiro, a vida parece ser essa bagunça. 2, apesar de tudo, a gente tem que gastar nosso tempo, claro, desfrutando ao máximo, entendendo que isso é coisa de Deus. Deus sabe o que ele está fazendo. E 3, o homem sábio gastará o seu tempo em obediência a Deus. Então, esses são os 3 pontos principais que a gente vai ver aqui no livro. Beleza. Alguns versículos de Eclesiastes ficaram tão famosos que se tornaram ditos populares em vários povos e culturas. Aí ele está citando aqui alguns, né? Capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 12 e alguns outros. Então, a data da primeira publicação, pessoal, para a gente saber onde no tempo que a gente está de quando escrever esse livro. As descobertas arqueológicas no Monte Qumran, no Mediterrâneo, as novas tecnologias e análises exegéticas sugerem a data de 935 a.C. para a primeira publicação do livro de Eclesiastes, ou seja, aproximadamente 3.000 anos, 2.900 e alguma coisa anos, correto? Vou fazer o cálculo só para ficar exato em relação a 2025, que é o momento que eu estou lendo o livro, né? 2025 menos... só que não vai dar certo porque tem 935, mas dá. Que seria ano 0 menos 935, vai dar 935 menos 2025. Vai dar 2.960 anos atrás que esse livro de Eclesiastes teria sido escrito, pessoal. 2.960 anos atrás. Então a gente está estudando com um cara que escreveu um livro há 3.000 anos atrás, em média, não é? Então, beleza. Agora a gente vai para o esboço geral, que é o quê? É o que cada área do livro vai falar. Então, dessa vez eu não vou falar os números, porque aqui eu percebi que ele está bem quebrado, tá? Está quebrado assim, de ele não estar dividido cada capítulo do livro falar sobre um tópico, não. Ele está realmente quebrando ali dentro dos versículos. Então vamos lá. Esboço geral de Eclesiastes. Um filho de Davi e sua tese de vida. Primeiro ponto. B. A futilidade do humanismo clássico. Aí ele vai dividir isso em 5 pontos. 1. A futilidade dos ciclos, das fases da vida. 2. A futilidade do saber humano. 3. A futilidade do hedonismo e da fortuna. Hedonismo, salvo engano, para quem aí não lembra, é viver com base no prazer. Então, a futilidade de viver com base no prazer e da fortuna, porque a fortuna, na realidade, é um ciclo que fica girando, né? Quando a gente lê lá, interessante, né, a gente ter esse background. O hedonismo seria essa busca do prazer e a fortuna seria como uma dama,
uma dama que ela pode ou não nos dar fortuna. Então, quando a gente pensa em fortuna geralmente, a gente pensa em riqueza, correto? Só que a fortuna, ela é como uma energia, tal qual a sabedoria, que às vezes ela nos agracia com o seu lado bom, ou seja, está no alto da roda. Se você pesquisar aí agora a imagem da Consolação da Filosofia, você vai ver que o livro tem uma roda e que ele tem a parte de cima, quando a pessoa está com riqueza, que a fortuna abençoou ele, mas a fortuna ela brinca com o humano, então ela vai girando. E existe a parte de baixo da roda, e esse é o ponto que às vezes as pessoas desconsideram. E lá no livro A Consolação da Filosofia, que foi escrito há uns 300 anos por Boécio, ele vai explicar que a fortuna é isso, é essa roda girando. Então, aqui quando ele fala a futilidade do hedonismo e da fortuna, no caso a futilidade da fortuna, ele está falando isso, cara. A vida vai ser isso mesmo, altos e baixos. Então, ou você tira seu foco desses altos e baixos, ou você vai ficar reagindo aos altos e baixos, que tem a ver já com a lei da atração, né? E você vai ficar reagindo aos altos e baixos, e quando sua vida estiver ruim, você vai ficar reclamando e vai ser pior ainda. Quando ela estiver boa, você vai agradecer. Mas tão logo algo ruim aconteça, o espírito humano, na realidade o ser humano, tende a focar na coisa ruim. Então você vai começar a cair de novo, você vai ficar preso nessa roda, quanto mais você focar nela. Então, é isso que ele vai falar aqui, não que ele vai falar exatamente isso, mas ele vai falar também nesse sentido da fortuna. Eu já estou trazendo aqui um background, uma reflexão sobre isso para vocês. Juan, como que se aplica no plano prático? Eu não consigo vislumbrar. Se aplica assim, pessoal. A pessoa que reclama da vida, ela vai ter uma vida pior ainda porque ela está focando na parte de baixo da roda da fortuna. É aquela lógica de lei de atração. Agora, se você souber lidar com a fortuna, se preparar para os ciclos ruins e aproveitar os bons, aí sim, né? Você vai estar realmente tendo uma vida com muito mais bênçãos, com muito mais, que ele diz aqui, um desfrute muito maior. Então, um exemplo grande disso na Bíblia é a história de José do Egito. Quando o faraó teve o sonho, ele disse, a fortuna, claro que ele não usou esse termo, mas a fortuna vai nos abençoar com 7 anos de boas colheitas, depois virão 7 anos de seca. Então ele soube aproveitar essa roda da fortuna. Por quê? Porque uma pessoa que não soubesse aproveitar, ela poderia ali ter comido tudo nos 7 anos de abundância, ter feito festa, distribuído para o povo, feito pão e circo que nem foi feito em Roma, e depois, quando viesse os 7 anos de seca, até o Egito sofreria, né, nesse ponto de vista, com a seca. Então essa sabedoria de José foi até nesse sentido, de saber lidar com a fortuna. 4. Ainda dentro da futilidade do humanismo clássico. Ponto 4. A futilidade do materialismo. Né? Focar em coisas materiais, nos bens. Conclusões. Alegra-se na providência de Deus. Aqui é o ponto 5 dentro da futilidade do humanismo clássico. 5. Os propósitos de Deus para a vida. Então, ponto 5, os propósitos de Deus... Desculpa. C. Os propósitos de Deus para a vida. Aí vai se dividir em 4 pontos. 1. Deus é soberano e ordena os eventos da vida. Primeiro ponto. 2. Deus é quem permite as coisas boas da vida. Show. 3. Deus estabelecerá o juízo futuro. 4. Conclusão. Sabedoria para aproveitar a vida. Maravilha. Então, esses são os 4 pontos de os propósitos de Deus para a vida. Item D. Futilidade das várias circunstâncias da vida. 1. Tempo de opressão. 2. Tempo de trabalho e fadiga. 3. Tempo de sucesso político e social. 4. Tempo de superficialidade espiritual. 5. Tempo de riquezas acumuladas. 6. Simplicidade e gratidão a Deus. Que é a conclusão. Item E. A futilidade das posses e riquezas. Aí o item E ele não é subdividido, tá? Item F. Conselhos finais e práticos para viver bem. 1. Melhor é o bom nome do que muitos bens. Isso aqui eu falo muito, né? A gente vai conversar mais sobre isso quando chegar lá. Mas, gente, é melhor você ter um nome com crédito para você acessar o que você quiser e você vai ao infinito e além, e outra pessoa não vai conseguir imitar o seu nome, porque você é você e os acessos que você tem é o seu, do que você ter muitos bens, porque seus bens são limitados, né?
Quando chegar lá eu vou falar mais, então não vou nem me aprofundar aqui não, mas apesar que é no final do livro, né, dá vontade de falar agora, mas quando chegar lá eu vou falar mais sobre isso. Isso é realmente uma transmissão de riqueza. 2. A sabedoria de Deus ilumina o rosto humano. 3. Um pouco de mal estraga todo o bem realizado. 4. Amar a Deus desde jovem para ser um idoso feliz. Então esse foi o F, conselhos finais e práticos para viver bem. E o G, que é a conclusão, teme a Deus e cumpre sua vontade. Então, pessoal, aqui a gente leu a introdução de Eclesiastes só para contextualizar como se dá essa leitura, gente. Você deve imaginar que em Provérbios, Salomão estava ali meio jovem, mas ele era um rei, ele deveria ter seus 30, 40, 30, 35, talvez 25 a 35 anos. Você pode imaginar mais ou menos assim, 25 a 35 anos. Outra coisa que eu tenho meditado muito, Salomão é filho de Davi. Por mais que Salomão tenha sido o homem mais rico do mundo, Davi, eu acho que depois de Salomão foi o maior rei de Israel. Basta você ler a história de Davi, ver tudo o que ele fez. Né? Claro que ele errou no final da vida. Salomão, pelo que se tem conhecimento, também errou no final da vida, mas quem somos nós para julgar esses sábios, esses homens de Deus? O ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: a gente imaginar que Salomão já era um filho de um rei e ele teve acesso a conhecimentos que foram preparados durante toda a vida do pai dele. Claro que ele foi atrás também, mas ele teve esse acesso. E isso não diminui o mérito dele, porque quando você está em cima, os prazeres que o mundo te oferece são maiores ainda. Tanto é que ele vai falar sobre isso nesse livro. O ponto é esse. Em Provérbios, Salomão tinha 25 a 40 anos, ele era um rei e ele estava aconselhando como sendo filho meu, faz isso. Filho meu, faz por ali. Então ele era o rei e estava naquele ponto. Eclesiastes, a gente já lê com a mentalidade de que ele já está idoso, viveu tudo o que tinha para viver e agora ele está voltando e avisando a gente como que é a vida. E, gente, isso é muito valioso, porque a gente tem um rei que governou, foi o maior rei da história, pela tudo que se tem, o mais rico da história, o maior rei nesse sentido de mais rico, de mais sábio, né? O homem mais sábio da história também, essa riqueza se traduz nisso. E ele está voltando e aconselhando a gente. Então, cara, isso aqui, ó, como está lá em Provérbios, vale mais que o ouro e a prata, porque eu digo para as pessoas, gente, tua vida todinha está no livro. Pessoal, tua vida todinha está no livro. Por quê? Porque aqui já indica os principais erros que as pessoas vão cometer. Talvez mais até do que Provérbios, porque aqui os erros já foram cometidos, as vaidades, os momentos até que pareciam fazer sentido já foram cometidos, e ele está voltando para dizer, ó, na realidade, quando você vê a linha toda da história, aquilo ali não faz sentido. Até eu vou ler isso aqui com mais atenção ainda. Então eu quero chamar a atenção para isso, pessoal, porque Provérbios é ensinando a viver, com prudência, sabendo pisar. Agora, Eclesiastes, o cara já viveu, já colocou em prática até a prudência que ele está dizendo, e mesmo assim ele vai dizer, ó, eu pisei, e mesmo quando fazia sentido eu pisar em alguns pontos, em alguns prazeres, em algumas coisas, eu percebi que aquilo ali não fazia tanto sentido assim. Certo, pessoal? Então eu quero deixar esse contraponto aqui. E é isso, vamos ao capítulo 1. Espero que seja muito proveitoso para você, se concentre, vamos para cima.